Bom dia. Em Assim Falou Zaratustra, a obra máxima do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, ele vai abordar a ideia das 3 metamorfoses do espírito. E essas 3 metamorfoses do espírito, ela tem como seu estágio inicial a figura do camelo, a ideia de um espírito que busca a submissão, carregar os fardos pesados que lhe são impostos, simplesmente aceitando as normas sociais, religiosas e morais da sociedade em si. Ele vive sob uma máxima que nós chamamos de tu deves. Nietzsche propriamente vai dizer que ele vive sob a máxima do tu deves. Ele é um espírito de submissão, de aceitação daquilo que lhe é imposto. E ele se afirma e prova o seu valor simplesmente com a sua capacidade de obedecer, carregando os fardos que lhe são impostos. Ele mostra o seu valor através da submissão. Ele vive com esse fardo, o tu deves. Ele vive nessa preocupação de simplesmente fazer o que lhe é imposto. Lhe é imposta essa obrigação, e o camelo, por mais forte que ele seja na figura do animal, ele se ajoelha e permite que os fardos sejam postos sobre ele, e ele simplesmente aceita e carrega esse fardo. E assim, através dessa submissão e da sua resistência no sentido de se esforçar para obedecer, ele prova o seu valor. O segundo estágio dessa metamorfose do espírito, Nietzsche vai assemelhá-lo ao leão, no sentido de que o leão, ele traz em si a ideia da rebelião. Ele é alguém que não mais se dobra diante dos valores sociais, religiosos e morais que lhe são impostos. Não, o leão tem força suficiente para dizer não. Ele tem a capacidade de dizer eu quero, no sentido de que ele não vive mais sobre a máxima do tu deves, mas sim sobre o eu quero. Você pode até dever, segundo a sociedade, pode até se olhar para esse espírito leonino, vamos dizer assim, logicamente não se referindo a nenhuma ideia da astrologia, do signo por si só, mas eu digo, esse espírito de leão, ele não vive mais em submissão, ele não capta mais o tu deves como uma obrigatoriedade. Ele é capaz de olhar para essa suposta obrigação social, religiosa e moral e dizer simplesmente que ele não quer. Ele tem a capacidade, ele tem um não sagrado, ele pode olhar para essas normas, para esses preceitos e dizer não. O leão, ele está atrelado a essa figura da rebelião, não mais como alguém que se dobra e aceita tudo aquilo que é imposto sobre ele. Então o leão traz consigo essa ideia, essa força de se rebelar. Mas ainda assim há uma incapacidade, no sentido de que ele é forte para se rebelar, mas ele não tem em si mesmo a capacidade de criar os seus próprios valores. Ele se rebela, e é importante saber dizer não sobre certas imposições, mas ele diz o não, mas ainda assim não tem aquele impulso criativo, aquela força criativa necessária para estabelecer as suas próprias leis, caminhar segundo seus próprios preceitos. Ele tem a capacidade de destruir os antigos preceitos, mas ainda não é capaz de criar os seus.
Essa é a figura do leão. Ele encara o grande dragão, o Tu Deves, que assolava o camelo e o camelo se dobrava e simplesmente aceitava, mas ele encara de frente, destrói essa ideia do Tu Deves, essa obrigação imposta, moral, religiosa e social, mas ainda não tem o impulso criativo necessário para ser senhor de si mesmo e criar as suas próprias regras. E por último e não menos importante, o terceiro e último estágio dessa metamorfose do espírito, Nietzsche assemelha a criança. A criança como aquele que tem a capacidade de dizer sim à vida. Representa a inocência, o esquecimento e um novo começo. Alguém que ainda não tem sobre si a força opressora dos velhos rudimentos, da velha moral, seja ela social ou religiosa. Ele é alguém que representa a criatividade pura, agindo por si mesmo e vivendo o presente sem o peso dessa moral passada. É alguém que vive o presente. E nesse presente estabelece-se a si mesmo, tem a capacidade de olhar para a vida e dizer sim a ela como ele quer. Então a criança representa essa liberdade, a liberdade de agir por si mesmo. E todo o impulso criativo que faltava no leão, que tinha força para dizer não aos velhos costumes, e que também o camelo tinha no sentido de ter força para se submeter, a criança ela não tem consigo essa força e essa capacidade de se rebelar ou a força de carregar os fardos impostos pela sociedade moral, no sentido social e também religioso. Mas a criança, ela tem a capacidade criativa de dizer sim à vida. Sim à vida como ela é. Então, dentro dessas 3 metamorfoses do espírito, nós temos o camelo, aquele que se submete e mostra o seu valor através da sua submissão e a sua capacidade de obedecer. Nós temos o leão, que é quem bate de frente com esse grande dragão que tem em si essa escrita do Tu Deves, e alguém que tem o poder de se rebelar e destruir os valores antigos, morais, sociais e religiosos, mas que lhe falta essa simplicidade da criança e a capacidade criativa de estabelecer os seus próprios valores e, por fim, se tornar senhor de si mesmo.